Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou, então, cuidado. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas percebendo, Jesus disse: Por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Eles disseram: 7. Então lhes disse: Nem assim compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos no nosso último dia do tempo comum, antes da pausa para vivermos a Quaresma e o tempo pascal. A partir de amanhã, todo o ritmo da nossa vida eclesial muda. O convite para vivermos, ele tem uma outra tonalidade. E nesse último dia do tempo comum antes da Quaresma, Jesus questiona os apóstolos de uma maneira muito bonita. Eles estavam ainda, depois de 2 multiplicações de pães, depois de tantas curas, depois de tantas realidades, eles ainda estavam presos ao pão. Ainda estavam presos àquilo que é matéria. Jesus questiona isso. Tendes olhos e não podem ver? Têm ouvidos e não conseguem ouvir? Qual é o problema de vocês? Tens o coração endurecido? Talvez seja esse o grande problema dos apóstolos. Talvez seja este o nosso problema. Quem sabe seja este o grande problema do mundo. Estamos tão presos às coisas materiais, estamos tão presos a coisas superficiais que não conseguimos perceber as coisas maiores, porque o nosso coração está endurecido. Eles se preocupam com o pão, e este coração endurecido não consegue ajudá-los a perceber que estão com aquele que alimenta o corpo. Estavam preocupados com aquilo que é material, e não conseguem perceber, por causa do coração endurecido, aquele que dá tudo o que é necessário àqueles que o amam. Assim também somos nós, queridos irmãos e irmãs. Hoje, nessa terça-feira, já nos preparando para adentrar amanhã na Quaresma, o convite é esse: fazer com que o nosso coração endurecido seja rasgado, se torne um coração novo. Que o Senhor tire de nós um coração de pedra e nos dê um coração de carne, para que diante de tudo aquilo que acontece na vida, nunca deixemos de encontrar e ter os nossos olhos em Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua terça-feira de carnaval, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.